Aleluia. Vamos ler a palavra. Mateus capítulo 13, no versículo 44. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E vai dizer o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aleluia. Você pode se assentar. Deixei você muito tempo em pé. É o nervosismo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus, o Senhor toma minha vida, Jesus. Assim como a tua filha já orou, o Senhor já intercedeu, Pai. Mas eu estou aqui, Espírito, diante da dependência, diante da escolha que tu fizeste para mim. Porque tu sabes o quanto eu tentei fugir desse chamado, o quanto eu tentei fugir, mas o Senhor me escolheu, e aqui estou. Espírito, usa a minha vida, toma a minha mente nesta hora e ministra sobre a minha vida, sobre a vida deste povo, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Aleluia. Igreja, repete comigo o versículo 45. Vamos lá. O reino dos céus é como um negociante. O reino dos céus que procura pérolas preciosas. Hoje nós vamos falar sobre negociação. O que Deus colocou no meu coração. Sobre reino e sobre salvação. E todo esse conjunto, ele anda em uma concordância. O tema dessa mensagem que Deus mais tem falado comigo tem como tema: você não será vendido como escravo no mercado. Você não será vendido como escravo do pecado no mercado dos homens, pois você encontrou uma pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Aleluias. Naquele tempo, as pessoas que achavam tesouros escondiam na terra. Então há um relato que nos tempos antigos era dessa maneira que se acontecia, né? A pessoa que ela encontrava o tesouro, ela escondia novamente aquele tesouro na terra e depois ela a desenterrava quando fosse o tempo certo, né? Então, por isso que Jesus ele vai fazer essa comparação aqui do tesouro. Jesus ele usa em suas ministrações, em suas pregações, muitas parábolas. E nesse tempo havia um embate, né, dos mestres da lei, dos doutores das leis, dos fariseus, onde eles tinham uma visão sobre reino, né? E Jesus ele tem uma outra visão sobre reino, né? Então alguns têm uma visão sobre o reino como um reino político, né? São os fariseus no caso. Então eles imaginavam que o reino de Deus ele iria ser revelado sobre aquele tempo, sobre a vida daquele povo, de uma forma política.
política, né? Então, Jesus ele vem trazendo ao contrário do que os fariseus ministravam sobre o povo. Eles tinham o domínio do povo da época, então eles que mais pregavam, ministravam e conduziam o povo, e acreditavam que teria que ser aplicado e seguido à risca ainda as leis de Moisés. Então a visão sobre reino para os fariseus era uma visão terrena, era uma visão política. E para Cristo, ele vem na contramão de tudo isso. Então ele vai ali como um embate, onde ele vai falar, ministrar para o povo da época e principalmente para ensinar para os seus discípulos a visão sobre reino. O reino de Jesus, ele é espiritual. O reino de Jesus, ele é amor. O reino de Jesus, ele é graça. O reino de Jesus, ele é salvação. Por isso, Jesus ele vem citando as parábolas. E ele vem com esta parábola do tesouro escondido no campo. Esse campo, ele se refere ao mundo. Então, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Onde está o teu tesouro? Nós já conseguimos entender, né, que o nosso tesouro é a salvação. E nós estamos no mundo de hoje. Estamos vivendo em um mundo onde as coisas cada vez mais nos levam para as coisas terrenas. Mas Deus ele vem nos revelando o reino espiritual, o nosso maior tesouro, a salvação. Então, se nós estamos no mundo, nós precisamos guardar esse tesouro. Assim como este exemplo Cristo ele vai citar de um homem que, encontrando o tesouro, ele vai primeiro guardar o tesouro. Então, que nós possamos guardar esse tesouro, que é a nossa salvação. Esconder o máximo que pudermos. Porque no mundo só há coisas terrenas. No mundo tem um inimigo que procura te tragar todos os dias. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Santo Espírito de Deus. Deus poderoso, a tua presença está nos Aleluia. Quero falar agora sobre a negociação. Irmãos, Deus ele ministrou sobre minha vida essa passagem sobre a negociação, e eu trouxe ela dentro desse texto, nesse versículo 45, quando diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Nós já entendemos aqui que somos pérolas preciosas, mas acredito eu que para o texto é que, quando se refere a pérolas preciosas, é sobre valor, né? E é sobre o reino de Deus. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e a comprou. Jesus ele fala muitas coisas, faz muitas comparações aqui a respeito do reino, e usando sempre as parábolas, né? Então Deus ele ministrou ao meu coração sobre a negociação. Naquele tempo as negociações elas aconteciam, né, de forma de troca. Então quem tinha alimento ia lá no comércio e negociava o alimento.
fazer as trocas. Então, até mesmo podemos ver um exemplo, né, quando Jesus ele entra no templo e ele lança um chicote sobre os campistas. Ali era um espaço de casa de oração e não de negociação, mas estava havendo dentro da casa, dentro do reino de Deus, uma negociação. As pessoas elas negociavam a todo tempo. Então, o intuito das pessoas era sempre vender, comprar algo, mas os objetos que eram usados eram diferentes naquele tempo. E quero falar para vocês que certo dia eu estava muito angustiada. Eu recebi uma palavra aqui, eu ouvi a palavra e quando cheguei em casa eu fui orar. Eu estava aflita porque eu queria uma porta de emprego aberta. Queria uma porta de emprego aberta a todo custo. Eu falei, Senhor, eu vou trabalhar, não sei como, mas eu vou trabalhar. E Deus ele usou a vida da minha irmã. Primeiro, quando eu me ajoelhei, Deus desceu o bolo sobre a negociação, sobre valores. Então, o Espírito Santo ele veio falar para mim sobre o meu valor, né? Veio falar para mim que eu era uma pérola preciosa. Ela veio e orou em mim e Deus ali usou, tomou em profecia. Porque eu ia entrar em uma porta de emprego que eu não ia receber salário. Eu cheguei, peguei o currículo e o homem falou, você quer trabalhar? A vaga está aberta, mas você vai trabalhar só por comissão. Se você vender, você ganha, vai ser o salário. Se você não vender nada, como que eu faço? Trabalho o dia inteiro sem receber nada? Mas o desespero da minha alma estava tão grande que eu falei, eu vou. Eu assinei os documentos e falei, eu vou. Mas quando chegou um dia antes de eu ir para trabalhar, Deus conheceu a vida dela. Só que Deus já tinha passado logo antes para mim. E o Espírito Santo falava para mim, filha, estão te negociando. Estão te negociando. Tu é pérola de grande valor. Estão tentando te negociar. Você é pérola de grande valor. Você foi gerada na dor. Deus ele me levava lá para o Getsemane, quando Jesus faz a oração ao Pai e as gotas que caem do seu rosto, seu corpo ele exprime gotas como que de sangue. E essas gotas como que de sangue foi sangue derramado. Foram pérolas preciosas que Deus estava gerando através de Cristo. Foi para isso que ele veio, para me gerar como pérolas preciosas. E o Espírito falava para mim, você é pérola preciosa. Você não será vendida, você não será comercializada no mercado dos homens. Foi isso que o Espírito Santo ministrou em minha vida. E a Bíblia ela vai falar sobre o negociante que procura essas pérolas preciosas. E naquele tempo, e até hoje, as pérolas elas são de imenso valor. Quem tem uma pérola naquele tempo tinha algo muito valioso, assim como quem tinha tesouros, prata, ouro, né? E as pessoas elas usavam as pérolas para colocar no seu cabelo, né? As pérolas eram usadas também para enfeitar as roupas dos monarcas, né? Dos reis, das rainhas.
visava a pérola, ele só visava o brilho. Mas Cristo vinha mostrando o valor que a pérola tem. Assim ele faz nessa noite. Ele mostra e revela o valor que você tem. O valor de uma pérola, a salvação que há dentro de você, que é Cristo Jesus. E as pérolas também eram usadas como colares, mas esses colares tinham um significado para aquele tempo, um significado de exaltação, né? José, ele, quando foi exaltado, usou colar de pérolas. Aleluias. Poderoso Deus. Espírito Santo de Deus, tu és poderoso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a salvação. Jesus, ele compara tudo isso só para nos revelar a salvação. Jesus, ele vem e ele compara também o reino dos céus com um homem que semeia boa semente. O reino dos céus como um fermento que uma mulher tomou e misturou em grande quantidade. Então, assim, se não há equilíbrio nas coisas, nos dado além, vai ficar estreito e complicado. Porque assim era naquele tempo. Os fariseus, os doutores da lei, eles vinham falando do reino de uma maneira que ia aprisionando as pessoas para eles, e não para mostrar um reinado de liberdade, que é o reinado que Cristo vem trazendo. E ele vai e alerta o povo e alerta os seus discípulos sobre essas teologias, mas sempre falando por parábolas. Aleluia. Espírito Santo de Deus, em Santo Jesus. Eu tenho uma pergunta para a igreja: o que estamos fazendo, o que estamos abrindo mão para ter o reino de Deus? Então, o que você está abrindo mão? O negociante, aquele que encontrou o tesouro, são exemplos, figuras de linguagem, só para nos revelar o que estamos abrindo mão. Qual o pecado que nós estamos abrindo mão para ter essa pérola, esse tesouro que é tão precioso, que Cristo usa essa figura de linguagem, usa esse exemplo só para nos dizer do valor da salvação. Você prefere manter o valor que o pecado te oferece, ou o valor que tem a salvação na sua vida? Irmãos, a salvação em nossas vidas, muitas vezes, ela é negociada. E por isso que Jesus, ele vem comparando o reino dos céus como um negociante. E que possamos ter as habilidades espirituais da negociação de Cristo. Porque ele veio ao mundo para negociar. A parábola, ela vai relatar sobre a negociação de pérolas, de tesouros. Então Cristo, ele veio para negociar a tua salvação. Houve uma negociação lá no início, lá no Éden. A primeira negociação. Meu Deus. Glórias. A primeira negociação está lá no Éden. Eu quero falar para você onde ocorre a negociação. Então, a primeira, vou falar da primeira, ocorreu lá em Adão e Eva. Quando Deus pergunta, nenhum dos dois quer
Adão e Eva. A culpa foi de Eva. Não, a culpa foi de Adão. Não, eu acho que foi a cobra, a serpente. E de quem foi a culpa, afinal? Há diversos tipos de negociações. Há negociação na família. Eu passei por essa negociação. Quero falar aqui que em Gênesis 37, 28, um exemplo claro na família foi José. Ele foi vendido e foi negociado pelos seus irmãos. Era assim que acontecia as negociações. Eu tenho algo para te dar e o que tu vai dar em troca? José foi negociado. Ah, será? Vamos matar ele? Vamos colocar ele numa cisterna? Ah, eu acho que matar ele não é uma boa ideia. É nosso sangue. Tu já se imaginou você negociando seu próprio irmão? Existem rodas que a gente se senta, mesas que nós nos sentamos e estamos negociando o nosso próprio irmão. Eita Deus, é verdade. Espírito Santo de Deus poderoso. Pessoas que introduzem você em situações ou pessoas que querem você por interesse, por algo. Vou trazer fulana aqui porque fulana vai fazer acontecer alguma coisa aqui. Eu vejo muito exemplo de negociação. Porque eu ando acompanhando minha irmã nas igrejas. Eu escuto muitas coisas. Eu cresci no altar. E a negociação, às vezes, dentro da casa, dentro do reino, dentro da família. Deixa eu falar do reino. Eu já parei aqui. Negociação dentro do reino. Ô fulana, vamos trazer a missionária cigana, porque ela expulsa uns demônios aí. É velho no profundo. Ah, mas eu acho que vai ter que pagar tanto. Acho que essa é muito cara. Porque se ela revela isso, revela aquilo, o preço vai aumentar. Estou negociando meu irmão. Estou colocando um valor, um preço. Estou colocando uma cédula para aquilo que ele faz. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Às vezes, você é negociado dentro da família, como José. Ah, vamos trazer fulano aqui, isso aconteceu comigo. Vou lá para Jundiaí, onde minha mãe morava, começou lá. Vem aqui, Alessandra, me ajudar aqui com uma semana, 2. Eu doida para ficar para morar. Mas ninguém me ajudava na minha casa. A pessoa me negociava assim: vem aqui, tu precisa varrer casa, lavar louça, lavar roupa. Porque a fulana está fazendo isso, está fazendo aquilo, não vai poder fazer. Tu é negociado. Tu é negociado pelo diabo. Quando muitas vezes você é colocado à prova em ambientes. Aí o diabo vai te negociar. E esse daí eu acho que não é muito santo, não. Vai, dá alguma coisa aí pra ele. Leva ele, convida ele pra ir ali. Convida ela pra ir acolá. Tá lá. Vai lá no passeizinho com a amiguinha, com a coleguinha. Que usa o croppedzinho aqui. Puxa de fora. Aí você pensa que você vai conseguir trazer ele para a igreja, trazer para o reino. Daqui a pouco já é tu que está com o puxo de fora. Aí o diabo está lá, negociando. Tu achando que não está acontecendo nada. Está negociando tua fraqueza, está negociando teu pecado. Está negociando tua salvação. Espírito Santo de Deus.
Coisa triste é quando um irmão vai negociar o outro e acha que tem habilidade para negociar. A negociação espiritual com habilidades espirituais vindas de Cristo é de total maneira diferente. Tu vai induzir o irmão à salvação. Tu vai induzir o irmão a procurar as coisas de Deus. Tu não vai procurar atrair o irmão na roda da fofoca. Tu não vai procurar inimizade. Tu vai procurar manter a amizade, a comunhão. Ali houve a maior negociação de todos os tempos. A negociação de Judas. Quando perdeu o vínculo da amizade. A negociação de Judas. Quando teve a ideia diabólica, quando o diabo soprou no ouvido dele. Vai lá, negocia. Ele vem pregando as boas novas. Ele vem pregando o reino dos céus. Ele não prega coisas terrenas. Ele vem pregando salvação. Ele vem pregando libertação. Ele vem pregando que tem pérolas preciosas dentro do reino. Ele vem gerando um reino. Ele gerou um reino. Ele gerou um reino de justiça, um reino de bondade. Ele é aquele que pode comprar. Ele é aquele que sabe negociar. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é aquele que veio, que teve acesso. Ele é aquele que abriu acesso. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Negocia ele, Judas. Olha o diabo falando para você. Negocia a salvação. Negocia a salvação do teu irmão. Mas Judas esquece de um detalhe. Quando ele quer negociar a salvação do irmão, assim como você, como eu, quando muitas vezes em situações negociamos a salvação do nosso irmão, ele não pode negociar a salvação daquele que é salvação. Já era premeditado. Com Judas ou sem Judas, ele iria para a cruz. Mas não porque isso teve que acontecer de alguma forma, porque ele estava sendo perseguido. Porque era o plano do Pai. Porque lá no jardim, quando houve a primeira negociação do pecado, e o Pai teve que sacrificar um cordeiro e falou: aqui está a salvação, vocês serão expulsos, mas eu vou mandar a salvação. A salvação não pode ser negociada pelos homens. A salvação do reino de Deus que está dentro de você. A salvação que foi comprada com preço de sangue. A salvação que foi sacrificada lá no jardim. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Assim como um tesouro, a pérola de grande valor, é como o reino dos céus. Estes símbolos são usados para representar o reino dos céus, porque são objetos valiosos. Portanto, guarde sua salvação como um tesouro, para que Satanás não venha se passar como negociante para te negociar.
dentro de você, quando o reino foi formado desde o jardim. Aleluia. Essa pérola é tua salvação. Aleluia. O inimigo não pode mais te negociar no mercado dos homens. Jesus já comprou e vai fazer a separação no reino do joio e do trigo. Portanto, Cristo te salva. Tudo se refere ao reino. Jesus ele ilustra diversas parábolas, mas tudo isso para revelar o valor do reino que está dentro de mim e de você. Em Colossenses 2,14, e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Aleluia. Você entende? Porque Satanás não pode mais te vender, porque você foi comprado, você foi selado com preço de sangue, você foi gerado como pérola, e Satanás não pode mais te negociar no mercado dos homens. Entenda hoje, a cédula já foi paga por Cristo. Nenhuma teologia sobre o reino que os homens inventem, digam, falem, vai prevalecer. O joio e o trigo. Jesus, ele vem para fazer essa separação. Está nessas mesmas parábolas, onde ele vem falando sobre o joio, sobre o trigo, sobre separação, para que você guarde a tua salvação, que é o teu maior tesouro. O tesouro que está escondido no coração de Deus, que o diabo não pode mais tocar e não pode roubar. Aleluia. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou sobre o meu coração. Aleluia. Que você possa guardar esta palavra, e toda vez que as propostas do diabo venham soprar sobre você, você vai lembrar: eu tenho as habilidades de Cristo. Principalmente você que é jovem. Glórias a Deus. Quando vir as tentações, você vai dizer: eu tenho as habilidades de Cristo. Ele veio, ele já pagou o preço, ele já negociou. Satanás não pode mais negociar. Satanás não pode roubar o que é meu. O reino de Deus, que é garantido por Cristo Jesus, comprado